Há pessoas que estão perdendo o emprego por não concordar com a agenda trans. E há estudante que está ficando isolado nas faculdades por não estar alinhado à ortodoxia progressista. E por esses e outros motivos, nós devemos tratar dessa questão, ou seja, dessa ideologia de gênero. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula. Tá? EBD em casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Vocês são o nosso convidado especial para estar conosco nessa videoaula até ao final. Já te convido para você pegar a sua caneta, a sua agenda, né, seu bloco de anotação, a sua revista e também a sua Bíblia, ok? Para você que está assistindo ou que está pela primeira vez assistindo a essa nossa videoaula, te peço que se inscreva em nosso canal, dá o seu joinha e também compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Assim você está cooperando conosco para que o nosso canal tenha mais visibilidade e possa atingir mais longe. Tá? Coopera conosco, mas a lição promete, é uma lição abençoada, tem muito subsídio e vai contribuir para que você, na próxima aula, no dia 20 de agosto de 2023, na sua igreja, você tenha propriedade para ensinar essa lição de número 8, que tem por título Transgênero. Que transrealidade é essa? Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Vamos aprender mais hoje da palavra de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática diz o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, um exímio teólogo, um exímio pastor, e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Tá? Mas a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versos 7 ao 18 e versos 7, 18 ao 25. Tá? Está aqui, quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o nosso texto, a nossa leitura bíblica e base para o estudo da nossa lição. O nosso comentarista, como eu ia dizendo, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Tá? No segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui reafirmando a visão bíblica de gênero. E terceiro e último tópico, efeitos da ideologia transgênero, ok? Então esses são os tópicos que nós vamos estudar e já vamos iniciar nossa lição na introdução, ok? Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, Gênesis 2 e verso 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então esse é o propósito da lição, Diante dessa pauta progressista, ideológica, marxista também, tá? Onde quer desconstruir a heterossexualidade. Então nós temos aqui a Bíblia reafirmando, que o homem
macho e fêmea, tá? Heterossexual e não homossexual. Então nós vamos aqui fazer essa apologia, né, através dessa maravilhosa lição, colocando os pontos negativos e os pontos positivos. Tá? No primeiro tópico da nossa lição, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Ok? Primeiro ponto do nosso primeiro tópico: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. No obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual, né? Ao contrário da palavra de Deus. Então, nesse primeiro tópico aqui, o nosso subsídio, tá? De acordo com o propósito, tá, da ideologia de gênero, o sexo e os gêneros, eles são desassociados, tá? São separados, de acordo com a ideologia de gênero, né? E essa proposição começou a ser defendida pelo feminismo da segunda onda. Tá? Olha aí, nós vimos nas lições anteriores a primeira, né? Vimos também falando sobre a segunda e a terceira onda. Mas aqui, precisamente, começou na segunda onda, que começou na década de 1960. Tá? Reivindicando direitos, né, reprodutivos e liberdade sexual. Então, a reivindicação desse momento, nessa segunda onda, era os direitos reprodutivos, né, o aborto e a liberdade sexual. Né? Eles teriam liberdade sexuais. Tá? Então, nós temos aqui a primeira mentora desse movimento, né? Aliás, a mentora desse movimento da segunda onda, nós temos aqui a mentora, a Margaret Sanger Sanger, tá? Dos Estados Unidos. Ela era racista e eugenista, ok? E ela também foi a criadora da instituição Planned Parenthood, tá? Aonde defendia o assassinato das crianças não nascidas, tá? Ou seja, o aborto, né? Então ela era racista e, além disso, ela é eugenista. Eugenia, né, é aquelas que defende, né, na mesma linha de Hitler, tá? Que defende que o nascituro tem que ter, certo, características saudáveis e os demais devem ser eliminados. Ou seja, a linha de Hitler é que havia uma raça superior e as inferiores teriam que ser eliminadas. É nessa mesma linha, tá? Então essa Margaret defendia esse tipo, né? Esse movimento aqui, ok? Nós temos em sequência, nessa segunda onda, a Simone de Beauvoir, tá? A autora do livro Segundo Sexo, e cujo o tema, né? O slogan é: não se nasce mulher, mas se torna mulher. Então, resumindo, a primeira onda, né, reivindicava direitos políticos, esse movimento feminista, e também melhoria de condições sociais, na primeira onda. Começou até, né, bem. Na segunda onda, eles reivindicavam, na segunda onda,
eles reivindicavam, né, gritavam, né, pelo direito, pela busca da pílula anticoncepcional e também da libertação, né, sexual. Olha aí, já começaram a entrar pelo caminho, né, estranho. E agora, na terceira onda, a dissociação dos gêneros de sexo e a ideologia de gênero, nessa pós-modernidade, né? A dissociação de sexo, né? Nada de heterossexual, e também a ideologia de gênero, né? Onde defende todas essas pautas, né? Aborto, né? Homossexualismo, casamento homossexual, aborto, e outras coisas mais que está na sua pauta, ok? Então, esse é o nosso primeiro ponto do primeiro tópico da nossa lição. Avançando agora para o nosso segundo ponto do primeiro tópico, nós temos aqui, nesse segundo ponto, cisgênero e transgênero, né? O que é cisgênero? Nós temos o prefixo cis, que significa aquém de, e temos o prefixo trans, que significa além de. Tá? Então, nada mais é que ir além, né? O trans, ir além daquilo que Deus determinou no sexo, né? Hétero, macho e fêmea. Então, eles ultrapassam os mandamentos de Deus. Nada mais do que isso, né? Então, nós vemos aqui, nos estudos de gêneros, dois termos são usados, né? O cisgênero e o transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitária feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitária masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero, né, classifica a pessoa de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitária masculina, mas que se assume mulher, e o que nasce com genitária feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com gêneros diferentes do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN. Então é uma salada, né? A salada do LGBT, de letras. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, ao contrário da palavra de Deus. Então, nesse segundo ponto, nós temos aqui o subsídio, sabe? Muito importante. Infelizmente, as ciências sociais afirmam que a identidade de gênero é independente do sexo normal. Olha aí, a ciência social cooperando, né, com essa pauta, né? Ela é indiferente do que a Bíblia afirma, né? Ela é indiferente do que a Bíblia afirma e eles empregam esses dois termos, cisgêneros e transgênero. Olha só, eles empregam esses dois termos, cisgêneros e transgêneros, tá? Que identifica as pessoas de maneira geral. Então, essa é essa pauta progressista, ok? Então, avançando agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição, transgêneros e sexualidade, ok? Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, a heterossexualidade. Quando a atração é pelo gênero oposto, né? Agora, o homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. E assexual, quando não existe atração por gênero algum. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas características, existem pessoas que se denominam não binária,
que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Desse modo, como nessas ideologias não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todos os tipos de relação sexual. Então nós temos aqui subsídio nesse terceiro tópico da nossa lição, tá? Conforme a sua orientação sexual, né, há diversidades, né, há multiplicidade de gênero. Olha só, primeiro, né, está incluso heterossexual, aquele que tem atração por sexo oposto, é o normal. Tá? Homossexual, aquele que tem atração por pessoa do mesmo sexo. Bissexual, aquele que tem atração pelos dois sexos. Transita aí pelos dois sexos, tá? E pansexual, que tem atração por diversidade de sexos, até aqueles inventados, tá? Animais, né? E assim por diante, tá? E temos também o sexo, o não binário, tá? Que não opta por nenhum. Há uma confusão de mente da pessoa, faz a pessoa ficar confusa. Não opta por nenhum. Tá? Esse é o não binário. Enfim, é algo, né, insano e abominável aos olhos de Deus, e contrário à palavra de Deus. Simplesmente isso. Então, avançando agora para o nosso segundo tópico da nossa lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. Tá? Então, vamos ver agora o lado positivo. Vemos o lado negativo, agora vamos ver o lado positivo, certo? Reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro ponto do segundo tópico, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Marcos 10:6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, corpo e 2 imateriais, espírito e alma. Então aqui é a tricotomia. Também alguns põem como bi, né? Porque primeiro a constituição, o corpo, e depois eles colocam junto alma e espírito, né? Então divide em 2 partes. Mas nós somos tricotômios, tá? Que o ser humano é tripartido. Tem corpo, alma e espírito, tá? Porém, em unidade, tá? A mente, ela está una com essas 3 partes, né? Então a pessoa é identificada pelo sexo, a genitália que ele nasce, tá? Ao contrário, né, do homossexualismo, né, ou dessa ideologia de gênero, que defende que a pessoa depois escolhe, né, o sexo que ela é, independente da genitália que ela nasce. Porém aqui não, aqui na pauta bíblica, né, está unitário, né, a pessoa se identifica com o sexo de nascimento, ok? Então nós temos aqui na nossa declaração de fé, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, né? Uma física, o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Desse modo, o corpo físico é um invólucro das partes imateriais. Gênesis 35:18, Daniel 7:15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado, homem ou mulher, Gênesis 1:27 e 2:24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino e o XX determina o sexo feminino. Tá? Isso é biologia. Tá? E o resto é blá, blá, blá. Tá? Então, nós temos nesse primeiro ponto aqui, tá? O corpo, alma e espírito é
unidade, tá? Onde coloca por terra essa argumentação, né? Essa aberração de que eu sou uma mulher no corpo de um homem, ou sou um homem no corpo de mulher, tá? Isso aí, né, é incorreto, é antibíblico. E essa unidade do corpo, alma e espírito identifica o sexo de nascimento. Então, o corpo, o ser humano é tripartido, é tricotômico, porém é uma unidade, né? Ele é identificado pelo sexo de nascimento. E não, né, como diz aqui, a argumentação dessa ideologia de gênero, que depois que nasce, a pessoa descobre que ele nasceu num corpo de uma mulher e agora ele vai fazer uma cirurgia, já tem, né? Aí garantida pelo SUS, se não estou equivocado, e pôr uma genitária masculina. E aquele que acha que nasceu no corpo de uma mulher, preso no corpo de uma mulher, ou preso no corpo de um homem que quer ser mulher, coloca a genitária feminina. É uma confusão total. E isso aí, no final, dá problema psicológico, certo? E a pessoa, às vezes, acaba até suicidando por causa dessa confusão que essa ideologia, né, de gênero coloca na mente das pessoas, né? Que essa pauta progressista e feminista coloca na mente das pessoas. Avançando para o nosso segundo ponto, a constituição moral. Tá? O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, imago Dei, tá? Imagem e semelhança de Deus. No latim, imago Dei, tá? Que é sinônimo, né? Imagem e semelhança, imagem é sinônimo de semelhança, tá? Vice-versa. Então não tem diferença aí, né? Então, o imago Dei no latim. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano, Gênesis 6 e 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados, segundo a semelhança moral original, Efésios 4 e 22. E também o 24, né? Até o 24. Colossenses 3 e 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos 8 e 2, ao 5, 13 e 14. E 1 Tessalonicenses 5 e 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ah, por quê? Porque é morada do Espírito Santo. Não cabe, né, reinar o pecado em nosso corpo mortal. Romanos 6 e 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Tá? É pecado. Êxodo 20, 14, Romanos 1, 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, não devemos submeter, né, essa ideologia de gênero e nem coabitar com ela, tá? Nem ser de acordo, porque é imoralidade e é pecado. E o nosso corpo não pode cometer esse pecado, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, nesse segundo ponto, nós temos o seguinte subsídio, ok. Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. São sinônimos, tá? É uma expressão latina, tá? E essa imagem e semelhança de Deus, tá? Ela é comunicada, né? Essa moral, tá? É comunicado a nós, esses atributos morais são comunicados a nós, ok? Por exemplo, o amor, a bondade, a santidade, etc, etc. Então Deus comunica essa imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito, tá? Então não é a pessoa, mas é os atributos morais de Deus que é comunicado a nós e que nos traz essa imagem e semelhança de Deus, tá? Então ele comunica esses atributos morais a nós com medida. Tá? Por exemplo, o homem ama, porém ele não é amor. Quem é amor é Deus. Deus é a essência do amor. Então o homem foi comunicado este amor ao homem em partes, né? Com medida.
Santidade. O homem santifica, mas Deus é santo. Ele é a essência, tá? Ele é santo, diz a Bíblia, Isaías, né? É dito 3 vezes, santo, santo, santo. É o que dizia os querubins ali no primeiro capítulo de Isaías. Então, a essência da santidade é Deus. Ele é santo, porém nós nos santificamos quando nós aceitamos a Cristo. E são comunicados a nós esses atributos de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Outro exemplo, bondade. Né? Quando chegaram em Jesus, disse, mestre, bom mestre. Ele falou, olha, bom é só um que é Deus. Ele estava dizendo que ao homem não tem a essência da bondade. Ele pode fazer bondade, mas Deus comunicou, né, em parte essa bondade. Por quê? Por causa da natureza do homem caída. Então ele não tem como ter essa essência. Então nós não podemos confundir esses atributos comunicáveis a nós, tá, com os atributos naturais de Deus, os não comunicáveis a nós, que só pertencem à Trindade. Quais são eles? A onipotência, a onisciência, a onipresença, tá? A imutabilidade, a eternidade, são atributos que pertencem só à Trindade e não é comunicado a nós. Porém, a imagem e semelhança de Deus, que são os atributos morais, são comunicados a nós, né, com medidos, tá? Não na totalidade, por causa da nossa natureza caída. E quem pode praticar, e quem pratica esses atributos de Deus, né, essa imagem e semelhança de Deus, é aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Tá? Eles procuram obedecer a palavra e comunicar, certo, esses atributos. Né? A bondade, que é o fruto do Espírito, o amor, né, a mansidão, a temperança, são os atributos comunicáveis de Deus ao homem, quando aceita Jesus como Salvador. Quando não aceita o homem natural, ele pratica as obras da carne, que está em Gálatas 5, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 19, né? Que são as obras da carne, inveja, glutonaria, bebedice, feitiçaria e outras mais, tá? Aos quais Paulo diz que não entrarão no reino dos céus, tá? Então, aqueles que aceitam Jesus, então essa imagem semelhante de Deus é refletida, né, nele, que são os atributos morais de Deus. Avançando agora para o terceiro ponto do segundo tópico, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis 1, versículo 27 e versículo 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem, unir-se sexualmente a uma só carne com a sua mulher. Gênesis 2 e 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, verso 4 ao 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma santificação completa entre o homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmo 127:3. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade. 1 Coríntios 7:3 e 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos da construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Olha aí, ok? Então, o subsídio desse terceiro tópico para nós, tá? Aqui Deus reafirma a heterossexualidade, ok? E a monogamia. Deus reafirma aqui nesse terceiro ponto, tá? Portanto, o sexo, né, os gêneros e a sexualidade são elementos biológicos constituídos por Deus, tá? Diferentemente do que prega a ideologia de gênero, né? Essa pauta progressista, marxista, né? E esse feminismo, ok? Então ela é constituída por Deus, tá? Ela não desassocia, tá? Então, eu não vou, depois que eu entender por gente, é que eu vou escolher o meu sexo, né? Não, já vem de nascimento, ok? Avançando para o nosso terceiro ponto, tá? Efeitos da ideologia transgênero, ok?
eu vou ler todos esses 3 pontos aqui, desse terceiro tópico, e vou fazer um resumo, tá? Porque ele está bem esclarecido, aí eu faço um resumo para nós terminarmos a nossa lição, ok? Então, efeito da ideologia de gêneros, da ideologia transgêneros, tá? Primeiro, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de heterossexualidade nas escrituras é heterossexual. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, Marcos 10 e 7, Efésios 5 e 31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homens e mulher como dado óbvio de desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, da heteronormatividade, que já é um termo doutrinador. É um sistema opressor e normativizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Olha aí, meus queridos, o que é essa pauta, né? A depreciação da heterossexualidade. Eles querem dizer que a heterossexualidade fica em segundo plano, que agora que está, né, na moda, que está por direito, é a homossexualidade, né, que defende essa pauta progressista, marxista, né, e feminista, né, que agora é segundo plano, e o que o certo agora é ser... E se você faz uma apologia contra, você é chamado de homofóbico, discurso de ódio, né? E essa pauta progressista vem com tudo, né? Atropelando-nos, e até pastores e pregadores processados por fazer apologia contra essa pauta progressista, ok? Então, avançando para o nosso segundo ponto, construção de narrativas, ok? Então, eles constroem narrativas. E uma mentira falada muitas vezes se torna, né, inculca nas pessoas que é uma verdade. Então, é a mentira transvestida de verdade, né? Aquele caso que nós falamos na lição passada. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes, na busca de aceitação social. Divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De acordo do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, a American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenção invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com o cérebro feminizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. E. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então aqui é a biologia, tá? Não é, vocês são fundamentalistas, né? Vocês estão baseados na Bíblia, não. Se vocês não querem Bíblia, então vai para a biologia. A biologia que está falando isso. Que ninguém nasce preso, tá? Em corpo de mulher ou em corpo de homem, depois tem que trocar o sexo. Isso é uma aberração e faz confusão na mente das nossas crianças. É um pecado, é algo
abominável aos olhos de Deus. Então é biologia, não é mais nada do que a biologia que está falando, tá? Não é só, como vocês dizem, fundamentalista, não. É a biologia de acordo com a palavra de Deus. Terceiro ponto, do último tópico, do terceiro tópico. Linguagem neutra. Se não bastasse, agora vai atingir aqui, né, a desconstrução da gramática original, tá? Da gramática portuguesa original, ok? O movimento LGBTQIAPN, essa salada de letras, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem, para satisfazer, né, a sua pauta, a sua ideologia. Não tão contente e querem agora colocar, goela abaixo, a desconstrução da gramática do nosso português. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Tá? Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado no modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A, E e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Olha aí, Isaías 5:22. Ai daqueles, né, que fala que o doce é amargo e que o amargo é doce, que o certo é errado e que o errado é certo. Ai deles, é o que está acontecendo nessa pauta progressista. Então, se não bastasse, agora eles querem mudar a nossa gramática, desconstruir, né? Sendo que no português, o correto, a gramática correta, quando você vai cumprimentar, você usa, né, boa noite a todos. E aí é genérico, alcança mulheres, né, e homens, mas eles não. Para satisfazer a sua pauta, eles querem que exista a todos, a todas e a tode. Tá? Tode, amigue. Então eles vão mudando. Tá? Eles querem mudar, desconstruir a nossa linguagem, a nossa gramática portuguesa para atender, certo? Aos seus erros, né? As suas aberrações, e concordar com eles, ok? Então, aqui fazendo um resumo, o efeito da ideologia transgênero está causando, olha só, esses efeitos estão causando o quê? Depreciação da heterossexualidade, né? Já é em segundo plano, mas o que está em voga é a homossexualidade. Segundo, construindo narrativas, ou seja, construindo uma narrativa mentirosa, uma narrativa infundável para confundir as pessoas e dizer que essa pauta progressista é que é correta, que o homossexualismo, que o feminismo e outros ismos estão corretos em detrimento à palavra de Deus, tá? Terceiro, agora eles não querem mais só, né, desconstruir a heterossexualidade, mas quer desconstruir a linguagem, né? A gramática portuguesa e agora colocando a linguagem neutra. São aberrações, tá? Só acredita nisso quem não tem Deus no coração, né? E nós temos que ensinar mais do que nunca a palavra de Deus para que essas pautas, né, que essas filosofias, que essa ideologia não atinjam nossos filhos na faculdade, é como eu disse, né? Pessoas perdendo emprego porque discordam dessa pauta trans. E alunos que estão sendo isolados porque não está alinhado a essa ortodoxia progressista. Tá? Então chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Acredito que você adquiriu bastante subsídio para você pregar com propriedade, para você ensinar com propriedade no próximo domingo na sua sala de aula, na sua igreja. Avançando para a conclusão dessa lição, o sexo e o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e filosófica, divinamente instituída, ok? Nas escrituras existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea, e acabou, o resto é blá blá blá. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Gênesis 1:31. E ele não errou
ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade, tá? Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24 e 35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui nós terminamos mais uma lição, a lição de número 8, abençoada. E já te convido para o próximo domingo estar conosco na próxima lição aqui na videoaula, né? EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e você estará contribuindo, né, e nos ajudando. Deus abençoe a você e a sua família. Bye, bye e até o próximo domingo ou até a próxima videoaula. Bye, bye, galera. Deus abençoe a todos.